O ex-presidente americano Theodore Roosevelt disse certa vez que a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado. Então, é descobrir o certo e sustentá-lo contra o errado, onde quer que ele se encontre. O certo se encontra. Né? Correr atrás disso, né? Então, a justiça não consiste em ser neutro, mas em descobrir o certo e sustentá-lo. Não se deve ficar neutro, tem que correr atrás daquilo que é certo. Sobre a significação e a estruturação dessa frase, a afirmação correta é: letra A, defende, né? Então essa frase ela defende o que deve ser a verdadeira justiça com argumentos. Ele coloca argumentos para a gente. Tá? A primeira coisa que a gente vai observar aqui, tá? Então olha só, ele fala assim, olha, a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo. Basicamente isso, né? Onde quer que se encontre e tudo mais. Beleza? Contra o que é errado. O que eu diria para você aqui é o seguinte, você tem aqui uma afirmação. Você depois tem justificativas dessa afirmação? Não. Você tem alguma comprovação dessa afirmação? Não. Então veja que o texto não trabalha argumentos, ele faz uma afirmação de que a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo. Pronto. É basicamente isso, correto? Então ele realmente defende o que deve ser a chamada verdadeira justiça, né? É realmente fazer o certo. Não pode ficar neutro, tem que fazer o certo. Ok, mas a gente observa que não há argumentos aqui, beleza? Porque ele fez apenas uma afirmação, beleza? Ele colocou a tese dele, faltou colocar o argumento. Mais adiante, possivelmente, haveria. E muitas vezes as máximas, né, colocadas, e essas máximas justamente são a tese, tá? Formam a tese. E que as justificativas ficam a nosso cargo, digamos assim, né? Bom, a letra B. Então, essa frase, ela critica a neutralidade. Bom, terror. Ela critica a neutralidade, olha. A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas a justiça em descobrir o certo e sustentar o certo, onde quer que o certo se encontre, contra o errado. Então, ele realmente critica a neutralidade. Não podemos ser neutros, não. Então, ele tem uma posição, né? Então, ele critica a neutralidade, como posição inútil diante dos fatos. Então, veja. Primeiro, ele critica a neutralidade? Sim. E a neutralidade pode ser vista como uma posição inútil diante dos fatos? Bom, primeiro, eu vou analisar que aqui ele critica a neutralidade. Mas eu vou avaliar outras alternativas. Por quê? Quando ele fala a neutralidade passa a ser inútil diante dos fatos, porque olha só, quando ele coloca aqui pra gente, olha, será que eu consigo fazer essa leitura aqui? Ele fala que a justiça não consiste em ser neutra entre o certo e o errado. A justiça consiste em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que o certo se encontre, contra o errado. Então ele vai mostrar que é muito importante você descobrir o certo e sustentar o certo, e não ser neutro. Então, na visão do autor, eu posso entender que a neutralidade é algo inútil? Sim. Na visão do autor, sim. Mas é lógico, eu tenho outras alternativas aqui. Eu seguro um pouquinho e vou avaliar o restante. Beleza? A gente vai à alternativa C. A frase afirma que a indiferença é o pior de todos os males. Poxa, mas ele não colocou um grau aqui, né? De superioridade, é o pior de todos os males. Não, o que ele falou pra gente é o seguinte, que a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo. Pronto. Tudo bem que ele mostrou que a neutralidade seria uma coisa inútil, ok? Mas falar que a indiferença, essa neutralidade, seria o pior de todos os males, aí ele extrapolou a informação colocada no texto. Aí é uma extrapolação, concorda comigo? Porque ele não colocou esse grau aqui de superioridade, é o pior e tal. Não. O texto não mostra isso pra gente, né? Então, por conta disso, eu elimino a alternativa C. A frase informa que não tomar posição é pior que defender o erro. Cara, olha, não tomar posição, isto é, ser neutro,
é pior do que defender o erro. Não. Ele não falou que um é pior do que o outro. O que ele falou? O que deve ser feito é defender o certo. E pronto. Não é a ideia de não se deve ter neutralidade. Muito menos o erro. Concorda comigo? Então, na realidade, ele não fez que a indiferença, a neutralidade, ela é pior. Desculpa. A neutralidade, né, não tomar posição, é pior que defender o erro. Não, ele não falou isso. Que seria melhor errar a ficar neutro. Não. O que ele mostrou pra gente é o seguinte: não deve ficar neutro, deve se defender o certo. E pronto. Ele não fez uma comparação entre ser neutro e errar. Concorda comigo? Então aqui também fora, não há essa comparação. Letra E. Mostra que a frase mostra que há dificuldades na defesa do certo contra o errado? Para o autor, não. Para o autor não há dificuldades. Concorda comigo? Para o autor, o que é certo deve ser feito e pronto, ok? E não há, ele nem titubeia quanto a isso, né? Então, neste caso, a gente consegue perceber sim que ele critica a neutralidade e ele vê, na posição dele, ele vê a neutralidade como posição inútil diante dos fatos. Alternativa B de bola.